Bom dia, galera que assiste meu canal. Estamos voltando aqui depois de um tempo. Esse final de semana foi corrido, não consegui trazer vídeo ontem sobre a derrota do São Paulo pro Cruzeiro. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse jogo, um bom jogo do São Paulo. Mas antes se inscreve, deixa o like, né, para me ajudar. Esse final de semana que teve a partida no sábado, né, eu não consegui trazer vídeo ontem comentando sobre a partida. E teve a notícia sobre o Marcos Leonardo, né? Eu ainda tô esperando se concretizar, mas provavelmente hoje à tarde eu vou trazer algum vídeo sobre o Marcos Leonardo, falando um pouco do que eu acho dessa possível contratação do São Paulo. Mas vamos pro jogo. São Paulo e Cruzeiro, jogo no Mineirão. O Cruzeiro eu esperava que fosse com um time mais misto, mas o Cruzeiro foi, tirando o Christian ali, algumas mudanças, foi com praticamente o melhor que eles propõem, enquanto o São Paulo foi com o que tinha, né? Porque o São Paulo tem 10, 11 desfalques, ainda estava sem o Enzo Dias, e aí jogou o Patrick Lança, lateral esquerdo, a terceira opção, que o Wendel ainda estava voltando, até entrou na partida, mas não conseguiu mostrar muito, né? Que ele tá voltando de lesão, entrou no finalzinho, faltando com 30 minutos. Mas, cara, um primeiro tempo muito bom do São Paulo, mano. Um primeiro tempo muito bom, muito organizado do São Paulo, o que é até surpreendente, eu diria. O São Paulo com o Crespo ele é mais consistente, ele joga mais bola, mas eu esperava que contra o Cruzeiro passasse um pouco de dificuldade. Até porque o Cruzeiro tá jogando em casa, é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, é um time que tá embalado. Tinha acabado de vencer, apesar de jogar no meio de semana, né, tinha acabado de vencer o Atlético Mineiro, seu rival na Copa do Brasil. Tá muito perto da classificação. Então, o São Paulo, eu gostei muito da postura do São Paulo. O São Paulo foi pro Mineirão sem medo. Sem medo de enfrentar um forte Atlético, ou um forte Cruzeiro lá. E propôs a jogar, né? O São Paulo começou muito melhor a partida do que o Cruzeiro. Eu acho que alguns jogadores ali começaram muito bem no jogo. Eu acho que o Bobadilha começou muito bem, o Rodriguinho jogou muita bola. O Rodriguinho, pra mim, foi o melhor jogador de São Paulo, tirando o Rafael, né? A gente vai comentar mais pra frente. Mas, cara, o São Paulo ele domina o jogo, mas ele não cria tantas oportunidades. Ele vai criar uma oportunidade ou outra, mais pro final tem aquela que eu acho que é a mais viralizou, que foi uma bela troca de passes do São Paulo, que vai lá no Rafael e aí vem por baixo o Ferrarese, acha o Rodriguinho, o Luciano, a bola vai lá do lado no Ferreirinha e ele cruza e a hora de chutar é o Patrick Lanza e ele chuta por cima. As melhores oportunidades do São Paulo, infelizmente, caíram no pé do Patrick, que pra mim foi o pior jogador do São Paulo na partida. Eu torço muito por esse moleque, mas eu acho que, diferente do Rodriguinho, que ele tava aí há muito tempo, mas ele não tinha tanta sequência, o Patrick ele já teve uma sequência assim de jogos e assim, ele não demonstrou evolução, saca? O Patrick já passou da hora dele desabrochar, dele mostrar mesmo que ele merece estar ali. Não acho um jogador horrível, mas eu acho que não tem nível para ser titular do São Paulo. Hoje ele foi titular porque o Enzo estava suspenso e o Wendel tá voltando de lesão. Mas, cara, o primeiro tempo muito bom do São Paulo. O Cruzeiro pouco ameaçou. Nas vezes que ameaçou foi em chutes de fora da área. E tem um que o Rafael faz uma boa defesa, o chute do William, se eu não me engano. A bola desvia. Só que a gente tem que falar de Daronco, Anderson Daronco. Cara, eu achei horrível a arbitragem do Daronco. Principalmente muito caseira, inventando faltas, distribuindo uns cartões que eu não vi sentido nenhum. O Luciano ele não, ele toma um cartão de, sofre uma falta, né? Uma solada do Vidalba que tava batendo um monte, que ele bateu no Luciano, não tomou cartão, depois bateu no Pablo Maia, aí sim foi tomar cartão, entendeu? Ele deu duas porradas que poderia, caso ele tome cartão na primeira, que pra mim foi uma solada que foi falta. E aí se é pra vermelho ou não é outra história. Mas pelo menos o cartão amarelo poderia ser aplicado ali. E não toma nada. E aí o Luciano depois fica bravo, o Luciano toma outra falta e acaba tomando um cartão que suspende ele para o próximo jogo. Mas, mano, o cartão que o Rodriguinho tomou no segundo tempo foi nada a ver. Ele fez uma falta normal, tomou cartão. O Patrick, ele rouba a bola, toma um chute e toma cartão. Aquilo lá foi inacreditável. Porque o Patrick dá o carrinho na bola, o jogador do Cruzeiro chuta o Patrick, ele dá falta pro Cruzeiro e amarelo pro Patrick. Não entendi nada que o Daronco fez. Mas prejudicou muito, eu acho que ele irritou tanto o São Paulo quanto o Cruzeiro. Jogo muito picotado, o jogo não andava. E aí, a gente vai pro segundo tempo, que o Cruzeiro volta melhor. Mas assim, um pouco melhor, o Cruzeiro volta melhor do que ele jogou no primeiro tempo. Mas o São Paulo ainda dominava o jogo, isso eu quis dizer.
E aí continua assim, o São Paulo tenta, mas não consegue finalizar, ter aquela jogada, aquela chance de fazer o gol. E aí tem a falta, né? Que o Matheus Pereira bate, infelizmente ela desvia no Alan. Acho que é no Alan ou no Ferrarese que ela desvia. E mata o Rafael. E depois dali eu acho que o São Paulo sentiu um pouco o gol. E o São Paulo tava bem estressado, parece. E aí o Cruzeiro começa a criar mais chances, sabe? E aí a partir do gol de falta do Matheus Pereira, o Cruzeiro começa a criar mais chances e sair mais pro jogo. E o Rafael começa a fazer muitas defesas. O Rafael foi muito bem ali, segurou, né? O que poderia ter tomado mais gols. O São Paulo tenta ainda mais jogadas, mas não consegue, né? Coloca Tapia, coloca Dineno tem uma chance de uma cabeçada, mas não consegue fazer o gol. E é isso, o São Paulo perde o jogo, 1 a 0 pro Cruzeiro. Mas longe de ser um jogo ruim, eu acho que é muito melhor você perder assim, tendo perspectiva, do que você perder fechadinho, jogando lá por um empate e perder. Acho que o São Paulo tentou se propor pro jogo e até conseguiu, né? Conseguiu enfrentar o Cruzeiro, cheio de desfalques do São Paulo. E a derrota já era esperada se o São Paulo tivesse completo, né? Perder pro Cruzeiro no Mineirão não é nada, não é o fim do mundo. E acabou perdendo também, mas jogando bem. Então acho que é isso que fica. Agora vai ter a pausa para recuperar jogadores, para ver se fecha a contratação do Marcos Leonardo, ver como é que tá Rafael Tolói, a Arboleda volta. A situação do Lucas ainda parece que é pro jogo da LDU, os caras a gente não sabe. Então é por isso, vamos ver se registra o Mailton. Precisa registrar o Mailton. Parece ser uma boa opção. Mas vamos ver, vamos ver. São Paulo foi bem. Agora vamos esperar a data FIFA, jogo contra o Botafogo, e aí pensar na LDU. E aí a gente não sabe se a gente vai ter Marcos Leonardo, Mailton, o Wendel já vai estar mais bem fisicamente, o Arboleda vai estar de volta, o Rafael Tolói, a gente não sabe praticamente nada, a gente vai ter que esperar para ver. Mas é isso, esse foi o análise rápida do jogo de sábado, que eu não consegui fazer ontem. E hoje ainda vou trazer vídeo sobre o Marcos Leonardo, se Deus quiser. Um beijo, um abraço, tamo junto.